Olá, multiversos! Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Faz tempo que eu não faço vídeo longo, né? Mas hoje eu vim fazer um vídeo porque eu levei pro canal lá no Instagram, no canal do YouTube eu ia falar, eu levei lá pro Instagram uma mensagem sobre a prosperidade. Só que no Instagram a gente tem limite de tempo, né? E eu precisava de um pouquinho mais de tempo para explicar aqui para vocês a questão da prosperidade, que a gente está muito preso às questões financeiras quando a gente fala de prosperidade. E os meus mentores, num diálogo que nós estávamos tendo, começou a explicar por que muitas vezes a gente não prospera, né? Por que as coisas não fluem em nossa vida. E não estamos novamente falando de dinheiro aqui. O dinheiro faz parte da prosperidade, sim, mas a prosperidade não é só dinheiro. Então, o primeiro ponto que eles falaram que foi muito importante, que eu comentei lá no Instagram, foi sobre a gente não compreender o que é a prosperidade. E nós vamos falar disso aqui no nosso vídeo, tá bom? Mas antes de eu começar a falar, você que é novo aqui no canal, se inscreva, clica aí no sininho para receber as notificações. De forma geral, eu trago signos diariamente, né? Segunda a sexta, porque fim de semana não tá fluindo, não tá dando tempo, gente. Mas segunda a sexta tem horóscopo aqui, né? Eu vou falar que são os conselhos para os signos, né? Eu não gosto de falar de previsão, porque nós, através de nossas atitudes, podemos mudar o nosso dia. Então, é um conselho que você vai receber diariamente para os signos, tá bom? A ideia futura, porque nesse momento eu estou num projeto estudando, então eu não estou com tempo de ficar gravando demais. Mas a ideia é trazer vídeos como esses, assim como vídeos maiores, com jogos de tarô, que eu já trazia há um tempo atrás, mas aí a faculdade não tô dando conta, gente. Tô dando conta, não. Aqui é tudo, vamos do jeito que dá. E aqui a espiritualidade pediu para eu fazer aqui um vídeo explicativo e nós vamos conversar. Então, nosso bate-papo hoje é sobre prosperidade e quem não quer prosperar nessa vida. Então, pra gente entender alguns pontos, eu comentei lá que coisas que eles pedem pra gente entender. Primeiro eu vou ter que pôr o óculos porque minha colinha, gente, eu não enxergo nada. Primeira coisa é que a gente tem que entender o que é a prosperidade, nós vamos falar disso aqui. Segunda coisa, a gente tem que parar de olhar para o nosso passado. Essa parte eu já vou falar agora. O problema que a gente tem muito grave, remoer demais o nosso passado e não nos perdoar pelo que aconteceu lá atrás, né? Então, muitas vezes a gente olha para trás e fala, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que esse fiz isso, fiz aquilo, está alinhado com aquilo que você é e com a maturidade que você tinha naquele momento que você vivenciou determinadas histórias, né? Vivi relações tóxicas, ok. Mas você desviveu ela, saiu dessa situação, que bom, você evoluiu, né? Ali, alguma coisa você levou, um aprendizado. Não importa se foi dor. Porque o ser humano não vai falar você aprende nas flores, ninguém aprende com flor, gente. Todo mundo aprende na porrada, né? A gente só faz a coisa fluir na nossa vida quando a gente apanha. Da vida, né? Da vida. A vida sempre coloca a gente em situações pra gente aprender. Muitas vezes a gente não vai aprender se a coisa vier fácil. Não vai, gente, não vai. Olha só, vamos pegar o exemplo da molecada de hoje. Eles, da minha geração, qual era o nosso meio de estudo? Era a biblioteca, era os livros que nós tínhamos, as enciclopédias, né? Essas eram jornais, essas eram as nossas pesquisas. Hoje, essa molecada tem internet, tem tudo muito na mão. Se fosse uma geração como a nossa, lá atrás, a gente, com a mentalidade de lá, tá, gente? Entenda o comparativo. A gente estaria, assim, anos-luz à frente. Porque a gente usufruiria desse benefício de forma sábia. Claro que a gente ia aprontar várias também, porque a gente aprontou, mas a gente ia saber fazer um bom uso, porque nossos pais, naquela ocasião, nos educavam para aprender. Né? A gente tinha que aprender, a gente tinha que respeitar, então tinha muitos princípios lá atrás que fazia a gente se impulsionar. E por ser difícil, eu acho que a gente se empenhava mais. Agora a molecada tem tudo muito fácil, então pra que eu vou me empenhar? Só que é a mentalidade deles de hoje. Eles são imaturos para entender que as escolhas que eles estão fazendo agora vai refletir muito lá na frente. Mas eles vão ter que lidar com isso. Porque por mais que às vezes tenham pais muito presentes, não todos têm esse benefício, mas vamos falar de pais presentes aqui, que aconselha, que conversa, que pega no pé. A molecada não quer saber de nada. Isso vai gerar uma consequência enorme, como existem pesquisas dizendo que essa geração aqui é a geração que tá, assim, déficits de aprendizado. Eu não vou falar a palavra BU,
Vocês já entenderam? É a geração mais lesa, assim. Então, assim, geralmente nós vamos evoluindo, né? E essa geração vem se reduzindo aí em questão de conhecimento, né? Eles são muito espertos para muitas outras coisas. E o que eu quero chegar com isso? Que a facilitação, muitas vezes, não nos faz aprender. E quando a gente vai ter esse aprendizado, essa geração, por exemplo, quando o perrengue chegar lá na frente. E isso aconteceu com você. De formas diferentes, porque lá atrás a gente ralou muito para poder estudar, ralou muito para muitas coisas, mas tudo que a gente foi fazendo lá atrás reflete no que você é hoje. Escolhas boas ou ruins, você chegou até aqui, você tá vivo, tá inteiro e tá com oportunidade diariamente de se melhorar, entende? E o que a gente tem que fazer com o nosso passado? Perdoar, liberar. Olhar para trás, levar daquele passado os aprendizados e melhorar daqui para frente. Porque o nosso passado deixa muitas marcas em nós. Marcas dentro, que ninguém vê, só a gente enxerga, mas que a gente pode ressignificar essas marcas, terapias e outras formas de ver. Olhar para perspectivas diferentes, mas marcas na pele, né? Cicatrizes que a gente mesmo quis fazer para contar a nossa história, seja de agora ou seja lá do passado. Aqui tem muitas cicatrizes de muitas épocas que eu quis fazer, mas isso é a minha história e eu não me importo com o que os outros pensam, que é um princípio muito importante. Não prejudico a vida de ninguém e a opinião do outro é sobre ele mesmo. Então a gente tem que ter isso muito em mente. Os julgamentos, os pré-julgamentos, lembre-se sempre de uma parte muito importante. Eu não gosto de pôr religiões, tá? Entenda que eu sou espiritualista. Eu hoje estou estudando espiritismo, sim, gosto muito do espiritismo, mas eu não me prendo à religião, tá? Nenhuma. Vou na igreja católica, na evangélica, onde me convidam, eu estou. Porque onde tem Deus, lá estou, né? Se a gente se reúne na casa que for, a gente tá ali. E eu não tenho problema com religião. Mas o que eu tenho afinidades para vocês entenderem aonde eu quero chegar aqui, que eu vou mencionar. Gosto de estudar a parte mais oculta, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de estudar os evangelhos do espiritismo, então eu misturo tudo, vocês vão ver muita mistura. Gosto de às vezes chamar Deus de Deus, deles também gosto de chamar de universo, princípio, né, a partícula primordial. Deus é chamado do jeito que você quiser. O importante é você estar conectado a Ele, porque, de certa forma, Deus é Deus e acabou, né? E Ele fala o quê, né? E vem a mim como tu és. Não é assim? Então, não importa o que os outros pensam aí. Vá até Deus como você é. Por que eu tô falando disso? Porque esse princípio vai ser muito importante nessa prosperidade. Estar conectado a Deus. Não estamos falando de novo de religião, tá bom, gente? Então, vamos começar? Eu vou explicando e vou... falando para vocês os pontos, tá? Então eu trouxe aqui o primeiro ponto do que é a prosperidade. Então a gente pensa sempre na prosperidade como din-din. Hoje, poxa, o meu dia não foi próspero porque eu não tive trabalho. Cara, será que é isso mesmo? Vamos falar aqui, ó. O primeiro, a gente pode comentar da prosperidade material, que é exatamente o que a gente sempre pensa nela, né? Que é o que? A abundância dos recursos financeiros, de bens, daquilo que a gente tem, né? Assim, que a gente pode tocar, coisas que a gente compra, não é verdade? E isso aqui envolve o que pra gente? A segurança, a estabilidade, né? Segurança econômica, mas a segurança como um todo, se sentir bem, seguro, né? O conforto, né? Pra gente também, acesso a oportunidades. E a gente sempre tá em busca de estabilidade, porque ter estabilidade financeira, você consegue ter aí um descanso também na sua mente, né? Uma paz interior e tá tudo certo, porque isso também faz parte. A prosperidade material, ela é importantíssima, mas ela não vem sozinha. Nós temos também uma prosperidade emocional e espiritual. Olha só, a gente tem 4 tipos aqui, é o que eu vou falar, tá? 3 tipos de prosperidade, 4 sim por causa do emocional e espiritual. E elas precisam estar agregadas. Então vamos para a segunda que eu falei, prosperidade emocional e espiritual. Eu juntei as duas, porque elas acabam se casando muito bem. Então o que elas são aqui? A gente se sentir realizado, se sentir em paz, ter propósito, equilíbrio, né? Esse equilíbrio interno, gente. Aquela coisa que eu dou aquela respirada e consigo me manter inteiro. Entende? Diante das circunstâncias da vida. Aqui inclui, dentro dessa questão
das emoções e do espiritual. A gratidão, o trabalho do amor próprio, as relações saudáveis, como eu lido com as relações, o que vem, lembra-se sempre disso, o que vem do outro é sobre ele. Agora, o que eu entrego para o outro é sobre mim. Então, nós estamos falando dessa relação saudável, do que você entrega em relação ao outro, a sua maturidade emocional, a sua forma de lidar de forma saudável, agradável com outras pessoas. Isso, como eu disse, independente do que o outro te entrega, tá? Deixa eu só fechar um negócio aqui, gente, peraí. Continuando, independente do que a outra pessoa te entrega, você vai fazer a sua conexão saudável com essa outra pessoa, ok? De fato. E também a conexão com Deus, com o divino, com o universo, como você quiser colocar, é algo muito importante, tá? Terceiro, prosperidade social. O que seria essa prosperidade sociais? Social, né? Você ter aí boas conexões sociais, você ter apoio da comunidade onde você mora, relações positivas com seus vizinhos, né? No bairro, por onde você passa. Olha só que incrível. Passa pelo mesmo caminho todo dia, já dá bom dia, você sabe quem é quem, todo mundo te conhece no caminho. Olha que incrível isso. Isso é uma boa relação social, né? E você estando inserida num ambiente que favorece esse crescimento pessoal e coletivo. Participar das coisas do seu bairro, por exemplo, né? Se incluir em trabalhos aí, ou situações que tem, por exemplo, casas de cultura. Ser participativo no bairro e conhecer as pessoas. Você não vai falar, trazer as pessoas para dentro da tua casa, mas se relacionar bem com aquilo que tá à sua volta, tá certo? Bom, toda hora eu paro pra arrumar as coisas aqui, mas é tudo assim, gente, no improviso. A espiritualidade pede, você tem que fazer, né? Obedece quem tem juízo. Bom, 4 pontos que eu vou falar aqui em relação ainda à prosperidade, a prosperidade como um fluxo. A gente tem que entender, assim, esses pontos são importantes. Lembra? A gente quer o equilíbrio material, mas também precisamos cuidar do emocional, do espiritual e daquilo que está à nossa volta, na nossa sociedade, viver bem em comunidade. Ah, mas eu detesto o meu vizinho. Gente, você não precisa falar com o vizinho, mas você não precisa alimentar a raiva do seu vizinho, entendeu? Taca Ho'oponopono, faça a liberação, mas esteja bem. Quando a gente tá bem, mesmo que o outro tenta nos afetar, a gente não leva isso pro coração. A gente entende que a outra pessoa tá no momento dela e tá tudo bem, sabe? Assim, desapega. Aprende a soltar, tá bom? Isso é muito importante. Às vezes a gente fica, mas eu tô me sentindo um bobo diante dessa situação. É melhor ser bobo. Desapega, aprende com esses monges, né? Assim, seja mais esperto, né? Não discuta com pessoas que estão em desequilíbrio, não discuta com pessoas que, puxa, nem assim, você queria ser aquela pessoa? Por que você vai perder seu tempo discutindo com ela? É mais ou menos por aí o caminho, tá? Então a prosperidade é um fluxo natural. E isso acontece o quê, né? É um fluxo que manifesta-se quando a gente tá bem, quando a gente tá alinhado, quando a gente tá em harmonia com o universo. E quando a gente mantém todos esses pontos, né? Como eu disse, os 4 pontos em harmonia. Mas não é só isso, tá? A gente sabe que não é só isso, nós vamos falar de outras coisas aqui, tá? Então a gente tem que estar alinhado com esses pontos, tem que estar alinhado com o nosso propósito de vida, de alma, enfim, agindo com ética, com generosidade, né? Com confiança, e por aí a gente vai. Então, assim, a prosperidade de fato é viver em plenitude. E onde eu encontro esse ponto de plenitude? Gente, uma vez na vida, assim, eu descobri o que era plenitude, porque eu não sabia. Isso daí é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos. Não é porque eu sou terapeuta que eu também não me cuido. Sim, me cuido, faço psicanálise e tudo mais. Então, assim, a plenitude é um estado de dentro. Você se sente, assim, não dá nem pra explicar. Procura no dicionário que você vai tentar entender. Eu tive que chegar em casa, quando eu tive aquele estado, eu tava conversando com Deus na rua. Eu sempre converso com Deus na rua. Isso é um ponto muito importante quando a gente fala em fluxo de prosperidade, principalmente o interno, né? Eu estou sempre em conexão com a espiritualidade em tudo que eu faço. Então eu ponho Deus em tudo na minha vida. Tudo, absolutamente tudo. Eu falo com ele o dia inteiro. Eu acho que ele não me aguenta mais. E eu vim conversando com ele do trabalho. Eu venho à noite conversando, olho pro céu, olho pras estrelas, começo a observar. Às vezes eu vejo coisas assim. Nossa, olha, tem um morcego ali, tem não sei o quê. E assim a gente vai caminhando. E aí eu tive um estado, assim, um momento, me deu uma leveza, uma sensação que eu não consigo descrever. E aí eu fui ler no dicionário o que era a plenitude. E ali eu entendi o que eu senti naquele momento. E é esse estado que a gente prospera. Em equilíbrio. Nem mais, nem menos. Em equilíbrio. Tá certo? Entenda de novo, prosperidade não é ser rico do dinheiro. Prosperidade é ter equilíbrio na vida. É você se manter em equilíbrio em tudo, tá bom?
Continuando. Então, sabendo que a prosperidade não é só dinheirinho no bolso, mas também a paz no nosso coração, ter as relações saudáveis, ter saúde, tá bom? Ter um sentimento contínuo de estar sempre crescendo, de estar sempre em movimento, viver sempre com propósito e abençoar também aqueles que estão à nossa volta com palavras, com a nossa energia, com a nossa força de presença. Só peguei na Bíblia como um exemplo algumas passagens. A Bíblia tem muito ponto ali que fala de prosperidade. E eu vou destacar 3 desses lugares, mas vocês podem ler. Eu não vou ler a passagem bíblica, vocês podem depois buscar aí se vocês quiserem, tá? No Salmos, o primeiro Salmos, do 1 ao 3, ele fala ali sobre quem vive com retidão e medita na lei de Deus, ele vai frutificar de forma natural, com consistência. O que é, né, ter retidão? É você andar dentro da lei, é você ser uma pessoa de compaixão, de amorosidade, e dentro disso tudo o que eu falei, é você ser verdadeiro, ser ético, sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo tem luz e sombra, só que a nossa escolha pela luz é uma escolha. Eu tenho sombras. Você acha que todos os dias eu não tenho que escolher entre a minha luz e minha sombra? Eu tenho. Eu não sou mais santa que ninguém. Ninguém é mais santo que ninguém. Os monges, eles têm que escolher todo dia entre a luz e a sombra deles. Eles não tiram a sombra, eles equilibram. Eles fortalecem a luz para que essa sombra se envolva pela sua luz. Então é uma escolha diária. A gente tem que naturalmente buscar o caminho reto, né, fazer as escolhas corretas, alinhadas com aquilo que é o bem mais elevado, para aquilo que não prejudica ninguém e nem a si mesmo, tá bom? E o que é meditar na lei de Deus? É meditar e compreender as leis universais que a gente vai falar daqui a pouco, as leis herméticas, que essas leis são importantíssimas a gente entender, porque tudo na vida funciona pelas leis herméticas, ok? Gente, esquece as crenças, por favor, tá bom? Em 1 Josué 1 a 8 e Provérbios 10, 22, você vai também achar passagens sobre prosperidade. Destaco aqui também a 3 João, capítulo 1, versículo 2, que a prosperidade, ele fala que começa na nossa alma. Então, a prosperidade, ela nasce de dentro para fora. E por isso, essa conexão com o divino é extremamente importante, para que a gente tenha um estado próspero e ali manifesta-se a prosperidade no externo. Calma que a gente vai nas leis e você vai entender um pouquinho melhor. Deuteronômio 8, 18. Adoro esse número, essa sequência numérica é perfeita. Depois procura lá o significado dos anjos. Reconhecer Deus é parte de um processo de prosperar. Lembra que eu falei pra você? Deus está em tudo em minha vida. Não é porque eu li esse princípio aqui, não. É porque ao longo da minha jornada eu me reconheci dentro desse trabalho que eu faço hoje. E trabalho sim a serviço da luz, tanto como profissão, como também atuação, né, na vida diária, né, quando a gente lida com as pessoas, quando pessoas te procuram, além do meu servir como trabalho, mas eu também sirvo, né, como voluntariamente na vida. Então, na Bíblia a gente vê que prosperidade, ela não está apenas no ter, mas no que a gente abençoa e naquilo que a gente é abençoado através do quê? Das ações e reações da vida, né? Então a gente tem que trazer Deus para nossa jornada para ter paz, ter honestidade. A gente precisa ser assim digno. O digno de receber, digno de entregar, né? Deixa eu só de novo arrumar aqui, gente. O celular tá uma beleza. Obviamente, quando a gente vem trazer verdades, sempre dá algum problema, mas eu não vou desistir, a gente junta todos os vídeos, depois a gente faz um combão aqui. Vamos falar das leis herméticas agora, né? Tudo tenta impedir a gente de ter aí uma luz, né? Encontrar verdades. Então, as leis herméticas, elas são super necessárias de serem compreendidas, porque a nossa vida rege, assim, por essa estrada, entende? Nós temos 7 leis e nós vamos falar sobre elas agora. Então, a primeira lei hermética é a lei do mentalismo. O todo é mente, ou seja, Deus está aqui, ó. A gente cria o tempo todo através do nosso mental, porque tudo que existe tem origem na mente. O universo, ele é mental. Entenda isso. Então, assim, a gente cria a nossa realidade através da nossa mente. Então, a prosperidade, ela começa onde? Na nossa mente. Então, tudo que eu acredito, eu manifesto. Como eu penso, a vida se manifesta. Então, eu só penso na desgrama, na falta, é o que eu vou ter. Lembre-se sempre disso. Tudo que eu penso se manifesta. A prosperidade começa aqui, atitude mental. Ok? A gente vai falar das outras e aí a gente vai encaixando. Segunda lei é a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo.
Então, aqui o que acontece? A interconexão entre os planos físico, mental e espiritual. Tudo está conectado, tudo é igual. Aqui, aqui, aqui. Em todos os planos, tá tudo igual. Certo? Então, o que acontece? Se a sua casa tá bagunçada, seu campo espiritual está bagunçado, né? O universo entende que a sua vida é assim. E é disso que você traz, essa energia de bagunça para sua vida. Ah, mas nada a ver, sim. Então a gente precisa estar organizando mente, casa, corpo. Olha isso, gente, porque tudo é uma correspondência, gente. Então, assim, o que tá dentro se expande para o que tá fora, né? Então, eu preciso olhar minhas emoções, preciso olhar de novo lá meus pensamentos, preciso olhar minhas crenças, preciso olhar o que tá no meu externo também, porque também o que tá aqui, ó, acontecendo na minha casa, tá acontecendo aqui dentro. Então, a lei da correspondência. O que tá ali, tá aqui. O que tá lá, tá cá. O que tá aqui, tá lá. Ok? Então, eu preciso modificar a forma como eu correspondo às coisas na vida, né? Então, como eu manifesto a minha vida. Então, organização já. Organização, limpeza, terapia, né? Organização de crenças, fazer... Nossa, gente, eu ia falar errado. Fazer teta healing, fazer os divórcios necessários, trocar crenças. Seria bem interessante aí também. Vamos lá. A lei da vibração. Terceira lei. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra no universo. Tudo é energia em movimento. Então, a frequência vibracional vai atrair as experiências semelhantes. Então, se eu penso na minha vibração dentro de mim, eu vibro sempre na escassez, eu vibro na pobreza. Eu não tô falando pobreza de ter, lembre-se disso, tá? Pobreza de espírito mesmo, sabe? Eu vibro sempre em polaridades negativas. Obviamente que eu vou trazer só aquilo pra minha vida. Isso é fácil, porque lembre-se, gente, todas as emoções, tudo no universo, tudo, absolutamente tudo é vibração. E a prosperidade é uma vibração. E como que a gente prospera? Trabalhando a energia da gratidão, sendo pessoas alegres, trabalhando o nosso merecimento, parar de reclamar, sair da vibração de escassez. Então, eu preciso aprender a olhar a vida de forma geral, sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva mais positiva, mesmo diante da dificuldade. Eu preciso enxergar ali oportunidade. Tá difícil o caminho, vou reclamar? Não. Universo, o que você tá querendo me mostrar com isso? Por que é que eu ainda não entendi? Me mostra, me dá um sinal. Eu sempre faço isso. Me dá um sinal. Teve uma situação, eu não vou contar o que é, mas pra vocês entenderem. Aquilo tava me incomodando, uma situação ali me incomodando. E eu não tava conseguindo enxergar. Aí eu falei, Deus, me dê um sinal, me mostre a verdade dessa situação. Eu preciso que você me mostre a verdade. Era sobre uma pessoa. Obviamente que agora eu vou ter que contar, vocês vão saber. Mas era sobre uma pessoa. E na hora que eu abri meu Instagram, veio assim, ó, pá! A imagem do que eu precisava, né? Veio uma foto mostrando o que estava acontecendo, por que é que meu espírito estava incomodado com determinada situação. Então, o que que acontece? Ao invés de reclamar, de praguejar, de blá blá blá, pede ajuda para o universo para você passar pela situação e acolha aquilo como um aprendizado, sabe? A gente consegue também na dificuldade trabalhar essa energia. Eu falo isso de experiência. Hoje eu falo isso de experiência, lá atrás não, lá atrás eu também fazia isso, mas hoje eu faço diferente, e por isso eu estou falando pra você que dá pra se fazer, é possível, tá bom? A gente pode mudar. A quarta lei, a lei da polaridade, tudo é duplo, tudo tem polos, lá, então tudo tem os dois lados, a luz, a sombra, o quente e o frio, não é assim a vida? A gente tem os dois lados em tudo, né? Então a gente tem que aprender a entender. A gente precisa aprender a enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Lembra aquela história do copo meio vazio, meio cheio? É a nossa mentalidade. Eu tenho que olhar as coisas pelo lado positivo. Porra, mas ainda tem. O copo tá meio cheio ainda. É essa mentalidade que você tem que ter. Então a gente vai transmutando a vida, as energias, através da mudança de perspectiva. É através da nossa escolha. É consciência. Eu tenho que estar consciente o tempo todo no universo. Olha isso, gente. É um trabalho de formiguinha. Depois a coisa fica mais automática. Vou dizer pra você que é tão fácil assim? Não, tem dia que eu tenho que me policiar. Tem dia que é muito fácil. Tem dia que é assim, ó, tô fácil. Tem dia que eu também tô no buraco. E aí, quando eu percebo que eu tô no buraco, eu vou lá e mudo. Eu transmuto, eu mudo a perspectiva e faço exatamente isso. Às vezes eu não tô bem, falo, não, o
que tá rolando, vou lá, ponho uma música, eu sempre falo que a música me ajuda muito a vibrar melhor, músicas de qualidade, né, gente, vamos combinar, me vibra melhor, aí eu começo a falar com Deus, paro, aí eu sento, medito, fecho os olhos e falo, Deus, eu vou silenciar, não peço nada, eu só escuto minha respiração ali, eu me concentro, depois eu falo, mostra pra mim o que eu não tô vendo, por que é que essas coisas tá nesse fluxo, o que eu tô fazendo? Aí ele me mostra. Eu garanto pra você que você vai conseguir também. Então, quando você sentir falta, por exemplo, de alguma coisa na sua vida, vamos supor, não entrou cliente hoje, poxa vida. Em vez de você ficar lamentando, o que você faz? Levanta, vai arrumar uma gaveta, olha para suas coisas, nossa, olha meu armário, tem comida, caramba, eu paguei aquela conta, eu vou olhar para esses pontos. Outra coisa muito importante que eu lembrei agora, não tá relacionado com a lei da polaridade, mas com o mentalismo, eu acredito que está muito mais o mentalismo porque a gente visualiza. Se você tem o hábito, é até um princípio aí que um colega aqui do YouTube, que ele ai gente, fugiu o nome, de uma outra religião, dessas... ai gente, esqueci o nome da religião, daqui a pouco vem. Ele fala sobre as contas penduradas na geladeira. Se a gente deixa as nossas contas ali o tempo todo, a gente também traz escassez. Então, guarda as contas na gaveta, marca numa agenda os seus pagamentos. Eu faço isso, eu marco na agenda as datas, tudo bonitinho, porque eu não fico visualizando as contas. Não faça isso que você traz escassez. Vibra no medo, tá bom? Eu queria falar isso que é muito importante. Então, a gente tem que transmutar as energias através do quê? Das mudanças de perspectiva, por causa da gente muda ali a polaridade. Se eu tô indo pro negativo, eu venho pro positivo, mudando minhas perspectivas. Eu olho de uma forma positiva, como nós estávamos falando. Quinta lei é a lei do ritmo. Então, tudo tem fluxo e refluxo. A vida é cíclica, ela tem altos e tem baixos. A prosperidade também vai acontecer dessa forma. Ela vai estar, esse mês aqui, arrebentei. Só que no próximo mês pode não arrebentar. E aí é onde a gente tem que ter o equilíbrio, né, emocional, pra gente aceitar esse fluxo de movimento da vida. A vida, ela vai ser assim, né, tanto que a gente vive aí nos nossos ciclos de 1 a 9, né, quando a gente chega no ano 9 da numerologia, é o ano mais difícil, porque é o ano de finalização, geralmente é um ano escasso, né, aí o ano 1 começa a entrar ali no eixo, e assim a gente vai. O que a gente tem que aprender? A lidar melhor com o que a gente tem. Se a gente estiver falando de dinheiro, é economizar um pouco, guardar, reservar sempre para um momento de emergência. Nos centros espíritas, quando eu vou, os médiums falam, né, os ciganos, né, eles falam assim, a gente tem que ter sempre aí um emergencial, porque o mês seguinte pode não ser exatamente como foi o mês anterior. Então isso aí é inteligência, gente. Não adianta você comprar curso sobre prosperidade, se você não tem essa mentalidade. Não tô dizendo que os cursos são ruins, ok, pode ser, aprender a investir, enfim, você tem que estudar, eu acho que faz parte da vida. Mas não adianta comprar curso achando que você vai mudar se você não mudar esses princípios dentro de você, tá bom? Então, assim, você tem que aprender a dançar com o fluxo do universo, tá bom? Aprender a passar pelas fases, aprender a ter inteligência durante as fases também. Esse negócio de ostentar, de querer mostrar pros outros, é furada, presta atenção, tá bom? A sexta lei é a lei da causa e efeito. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Então aqui ele fala assim, que nada acontece por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem o nosso dedinho lá. A gente só não vê, a gente não quer se responsabilizar por isso, mas nosso dedinho tá lá, tá certo? Então assim, a responsabilidade pelas ações e escolhas são nossas. Então aprenda a escolher. Muda o seu foco, muda a sua perspectiva aí. Tá certo? Escolha com consciência. A prosperidade, ela vai vir sempre das nossas ações conscientes. Eu tenho consciência do que eu quero, eu planejo, eu organizo, eu tenho determinação, eu ponho ação, eu estudo, eu cuido da minha energia, eu vou agir com intenção, eu vou também plantar os bons frutos. Então, a gente constrói a nossa vida através das nossas próprias escolhas. Responsabilidade nossa. Hoje eu tenho assim, eu pensei, hoje eu vou estudar, aí liga um amigo, vamos pro bar? É uma escolha que você vai fazer. Você vai estudar ou você vai pro bar? Entendeu? Aonde eu quero chegar com a lei da causa e efeito? Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa, ok? Sétima e última lei, pra gente fechar esse ponto aqui das leis herméticas, é a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo
absolutamente tudo tem a energia feminina e masculina. E o que a gente precisa vivenciar em harmonia criativa entre a ação do masculino e a receptividade do feminino. Então, o que eu preciso ter? Confiar sim na minha intuição sempre, mas também tomar ações práticas. Não adianta só, minha intuição disse, mas eu não faço nada. Eu preciso ter ações práticas na vida. E aí, eu crio aqui no invisível e manifesto no visível, porque eu ponho ação. Então não adianta só pensar, sonhar e não realizar. Então aqui depende muito disso também, das nossas ações, tá? Não ficar esperando cair do céu. Agora, o que eu tava falando dos cursos? É interessante fazer curso de prosperidade, gente? É interessante vocês fazerem terapia, mudar crenças. Você gosta de fazer cursos? Ok, faça um curso que vai te agregar de verdade. O curso de prosperidade Se trabalhar esses pontos em você, ótimo. Se for dar dicas de como prosperar, não existe isso, dica de como prosperar. Existe essas transmutações e transformações que você tem que fazer em você. Então, a gente só prospera quando a gente entende o que é prosperidade. A gente só prospera quando a gente caminha nas leis divinas. E aí você vai falar, mas e o rico? Gente, o rico tem dinheiro, mas você tem certeza que ele tem prosperidade? Entende onde eu quero chegar? Não fica fazendo comparação. Comparações, mimimi, lá. Gente, isso só atrasa a vida de vocês, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, o mantra para vocês, tá? Usarem aí por 21 dias. É ideal que vocês façam em voz alta no espelho. Olha pro espelho e vamos lá, vou só ler para vocês o mantra. Eu me liberto do que me impede de prosperar. Eu me perdoo por minhas escolhas desalinhadas com a minha alma. Levo do passado os aprendizados e sigo construindo felicidade. Então, tenha muito na sua mente. Para de se comparar, para de remoer o passado e se perdoe acima de tudo. Pratique essas leis. Eu sei que às vezes eu falo rápido, mas se você puder, volta o vídeo, anote aí aquilo que você entendeu, aquilo que você pode pôr em prática, que você tem que mudar. Busque terapia, busque trabalhos espirituais, sim, para ajudar a trabalhar essas questões da alma, crenças limitantes, ligações que a gente tem, prisões energéticas que a gente tem que fazer, às vezes, divórcio com negócios, com promessas que fizemos. Então, quebrar maldições familiares, isso eu faço no Theta Healing, quem quiser fazer comigo. Então, assim, existem N possibilidades de se trabalhar em terapias, principalmente para que você haja com prosperidade na vida. A prosperidade está em evoluir, em se melhorar e fazer escolhas alinhadas com as leis divinas. É isso. Os meus mentores pediram para trazer isso para vocês. Eu espero que vocês façam bom uso e bom proveito desse material que teve muita dificuldade de ser gravado. Vocês viram que eu tive que parar 2 vezes, 3, nem sei mais o vídeo aqui. Mas entenda, depende de nós. Se responsabilize pelas suas escolhas e mude daqui pra frente. Porque o seu passado foi, assim, um empurrão pra você chegar aqui. Não importa os seus erros. Eu tive vários. Até chegar aqui a ser essa pessoa que eu sou hoje. Com essa maturidade, com essa espiritualidade ativa, com essa paz com os meus mentores. Não sou uma pessoa calma. Não vou dizer pra vocês que sou uma pessoa calma. Mentira. Se eu vou mentir pra vocês que eu sou calma, mentira. Trabalho com yoga. Mas, assim, eu sou centralizada. Eu aprendi a centralizar, a ter equilíbrio. Então, me desestabiliza. O que me desestabiliza, eu vou lá e consigo me reanimar, me reorganizar, me realinhar com muita facilidade. Então, assim, é um trabalho. Ninguém tá perfeito aqui no planeta Terra, mas todos podemos melhorar-nos a cada dia e ter uma vida mais próspera, mais harmônica, com mais leveza, onde a gente se caminhe e tem aí uma vida... Nem sei como que eu vou falar de novo. Próspera é fogo, né? Próspera, que nada te falte. Pode não sobrar, mas não vai te faltar, entende? Esse é o maior princípio. E aí as coisas começam a acontecer. Quando eu entendo que no pouco eu tenho o muito que muitas pessoas não têm, aí eu entendo o princípio. E aí a coisa começa a ficar crescente, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Não sei quando vocês vão estar vendo. Não vou nem falar boa noite, boa tarde. Mas aproveitem esse conteúdo que veio de coração do meu mentor aqui, tá bom? Um ótimo dia para vocês aí.